Bom, gente, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do curso de colorimetria capilar. Então, hoje nós vamos ter uma introdução, certo? O que é o fio de cabelo, o que é colorimetria capilar. Vamos ver a diferença entre anatomia e fisiologia do fio de cabelo e vamos ver o fio de cabelo, características e suas estruturas. Bom, gente, só fazendo um parênteses. Esse conhecimento de como ele é, o fio de cabelo, as suas estruturas, as suas funções, isso é algo fundamental dentro do nosso curso, uma vez que o nosso trabalho ele é voltado para o cabelo e com o cabelo. Então, conhecer o fio de cabelo é algo, sim, muito importante. Então, o fio de cabelo, o cabelo como ele é em si, ele tem muitas coisas. Mas vamos lá. O cabelo deriva aí do latim capillus. É cada um dos fios, ou melhor, cada um dos pelos que cresce no couro cabeludo, parte superior da cabeça, do corpo humano aí. Há em média 150 mil fios capilares em uma pessoa adulta e cresce em média 1 cm por mês, fazendo uma ressalva que tem cabelos que crescem 1,5 cm, 2 centímetros e casos isolados onde o fio de cabelo ele cresce 3 centímetros por mês. Então, fora isso, esse caso isolado de 3 centímetros por mês, não existe outras pessoas, outras formas de fazer o cabelo crescer muito mais que isso. Como existe aí na internet algumas receitas que dizem que o cabelo cresce aí 2 centímetros por noite. Bom, diferenciam-se dos pelos comuns pela sua elevadíssima concentração por área de pele e pelo desenvolvimento em comprimento. Podem ser lisos, crespos, ondulados e de muitas cores. Os cabelos não servem só como aliados estéticos, dando ali forma e valorizando o rosto, mas também funcionam como um isolante térmico, protegendo a cabeça das radiações solares e da abrasão mecânica. Também podem ser um indicativo de diversas doenças que se manifestam alterando sua estrutura. Então, com isso, vocês percebem que um fio de cabelo, ou melhor, que o cabelo, ele não serve simplesmente para você modelar ali a sua face, o seu rosto, mas o fio de cabelo ele é, tem outras funções além da questão estética. Então aqui nós vemos os tipos de cabelo: o tipo 1, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B e 4C. Então observem que aqui na primeira parte aqui em cima nós temos imagens reais dos tipos de cabelos. E aqui nós temos uma representação com ampliação maior de como é o fio de cabelo. Então nós temos o fio liso com uma leve ondulação, ondulado, aquela onda bem suave, e assim as ondas vão se formando os cachos até formar um cabelo crespo. Então, o que é colorimetria capilar? Falando a grosso modo, colorimetria é a ciência que estuda as cores e se torna colorimetria capilar quando se refere aos cabelos. A colorimetria envolve muito o estudo da estrela de Oswald. Então, essa estrela de Oswald será assunto para as próximas aulas, onde nós vamos estudar ela de forma minuciosa. Então, gente, a colorimetria hoje ela é uma das ferramentas muito importantes dentro do trabalho do cabeleireiro.
O cabeleireiro ele tem por obrigação conhecer um pouco da colorimetria, mesmo que ele não seja o colorista, mas ele tem que saber fazer mechas, fazer luzes, fazer as colorações básicas. Então a colorimetria ela é uma ferramenta onde o cabeleireiro ele deve ter conhecimento, certo? Porque assim ele vai realizar ali seus trabalhos e não vai perder aí clientes. Anatomia e fisiologia. Vamos ver a diferença. A anatomia corresponde ao estudo da forma das diversas estruturas que compõem determinado ser vivo. A fisiologia, por sua vez, estuda o funcionamento desses órgãos e sistemas. Então, gente, estudar cabelo não tem como você estudar anatomia separada e fisiologia separados. Então, essas duas áreas, elas são unidas. Porque na anatomia você vai estudar as formas, as estruturas que compõem. E a fisiologia vai estudar como é que isso funciona. Então vejam bem, nós temos aqui uma representação do fio de cabelo. Observe o seguinte, ele tem um eixo, tem a bainha, tem a matriz capilar, que nesse interior aqui, onde as células elas estão em um processo de divisão muito grande, formando o fio. Nós temos a papila dérmica, que ela está aqui ligada às veias e às artérias. Essa parte todinha aqui em volta, por esse círculo vermelho, é o bulbo capilar, que se assemelha muito a uma cebola cortada ao meio, na diagonal, não, perdão, na vertical. Nós temos o músculo eretor e nós temos aqui a glândula sebácea. Na anatomia, nós simplesmente paramos por aqui, vendo as estruturas, mas a fisiologia ela vai além. Então ela vai dizer o seguinte: a anatomia você vê só o músculo. A fisiologia vai dizer para que serve esse músculo. A anatomia mostra só a glândula sebácea. A fisiologia vai dizer para que é que ela serve. Então, gente, não tem como você ver essa imagem desse cabelo aqui, dessas estruturas do cabelo aqui que formam o fio, e você estudar elas de formas separadas. Nós temos aqui a glândula sebácea anexada ao fio. Essa glândula aqui que está anexada ao fio que produz a oleosidade natural do fio, que vai fazer ali a hidratação não só do fio, mas também do couro cabeludo. Só que quando essa glândula sebácea ela libera sebo em excesso, você vai ter um couro cabeludo muito oleoso e um cabelo muito oleoso. Esse músculo eretor, ele é responsável por iriçar o cabelo quando você sente frio ou você tem alguma reação a alguma coisa. Por exemplo, tem pessoas que ficam todo arrepiado quando mexe com isopor. Outras pessoas, quando você mexe atrás na nuca, você mexe ali na cabeça da pessoa na nuca, então ela se arrepia. Então existem alguns dispositivos que faz com que ative esse músculo. Então ele se contrai, ele se junta e o fio vai levantar, porque ele está grudadinho aqui no fio. A papilodérmica ela é responsável pela nutrição sanguínea aqui nessa região aqui onde as células estão em alto desenvolvimento. Então, gente, o que eu quero com isso? O que eu quero é que vocês entendam essa diferença de anatomia e fisiologia e que, sobretudo, consigam identificar todas as estruturas que formam o fio de cabelo. Aqui nós temos uma outra imagem, uma outra gravura de um fio de cabelo. Só que aqui tem mais informações. Aqui nós já vemos as glândulas sudoríparas, nós vemos aqui as terminações nervosas, os pelos, a glândula sebácea aqui anexada ao fio de cabelo. Nós vemos aqui o músculo eretor. Essa região aqui, que é o bulbo capilar.
nós vemos, olha gente, nessas gravuras que vocês virem por aí, o que estiver em azul são as veias e o que estiver em vermelho são as artérias. Então nós temos aqui as artérias, as veias, o folículo piloso, enfim, nós temos aqui um monte de outras estruturas. Eu conhecendo isso, quando eu vejo uma imagem dessa aqui, mesmo sendo uma imagem muito feia, um desenho mal feito, eu consigo identificar os meus elementos presentes nela. Então aqui nós temos a glândula sudorípara, nós temos o músculo eretor, nós temos a glândula sebácea, nós vemos aqui a papila dérmica, nós temos o bulbo capilar, toda essa região aqui, o bulbo capilar. Aqui nós temos os vasos sanguíneos, as veias e as artérias. Isso aqui, esses amontoados, certo? São as gorduras. Então está representando aqui o tecido adiposo. E aqui nós vemos uma outra figura também, onde tem a presença das glândulas sudoríparas. Uma glândula aqui, tem mais outra aqui. As terminações nervosas, as gorduras, formando aqui o tecido adiposo, os vasos sanguíneos e as veias, melhor dizendo, veias e artérias. Nós vemos aqui, olha, o músculo, perdão. Nós vemos aqui o músculo eretor, a glândula sebácea, o bulbo capilar aqui. A mesma coisa nós vemos aqui, ó. A glândula sebácea, o folículo piloso, é o cabelo formado aqui, o bulbo capilar aqui, escondidinho aqui. O músculo eretor, né, ele está escondidinho por aqui. E é isso, gente. O que eu quero mesmo é que vocês sejam capazes de, ao término dessa aula, você, quando vê uma figura dessa, você saber identificar cada componente, certo? Você seja capaz de saber onde é que está a glândula sebácea, o músculo eretor, o que é o bulbo capilar. Então, essas estruturas, todas essas estruturas, é o que eu quero que vocês conheçam. Aqui nós temos um corte do fio de cabelo. Então, três partes básicas compõem o fio de cabelo. Não é mais aquela forma que está ali embaixo da pele escondidinho. Isso aqui já é a parte visível, a parte de fora, que você consegue ver facilmente. Então foi pegado uma representação do fio de cabelo, cortaram e está mostrando aqui a cutícula, essa parte bem externa do fio, o córtex, essa parte aqui mais interna, e a medula. A cutícula é essa parte que protege o córtex. Então a cutícula ela se assemelha muito às escamas de um peixe ou a um telhado, onde a função é proteger o que está por baixo. Então essas cutículas elas são transparentes. Aqui está com essa cor fantasia para ter aí o melhor entendimento e a melhor visualização. Então essas cutículas elas são transparentes, formam, ou melhor, são formadas por uma série de camadas que variam de 5 a 13 camadas de cutículas envolvendo ali o córtex. O córtex é o que nós chamamos de cimento capilar e é aqui no córtex onde temos os pigmentos, as cores dos fios. Então o córtex é onde o cabeleireiro, quando ele faz um processo de alisamento, relaxamento, coloração, descoloração, então é aqui no interior do fio, aqui no córtex, onde vamos dizer assim, as substâncias químicas agem. E a medula é a parte bem central do fio e que não tem uma função específica. Atualmente é desconhecido a função do fio ou a função da medula. Então as cutículas são transparentes e o que você vê, seja a cor preto, castanho, loiro, ruivo, é o córtex.
Não são as cutículas, porque elas são transparentes. Então, gente, aqui nós vemos uma outra figura é, de um fio, ou melhor, das estruturas de um fio de cabelo. Nós vemos o córtex, as cutículas. Então nós já percebemos que as cutículas, elas apresentam outras camadas. Nós vemos que o córtex ele é formado por uma macrofibrila, microfibrilas e protofibrilas. E cada uma dessas fibras, elas são formadas por uma série de outras substâncias. Então, o que eu quero que vocês vejam, não é, o que eu quero que vocês entendam, não é aprofundar nisso aqui que vocês estão vendo, mas que vocês tenham uma visão maior do que é um fio de cabelo. Que um fio de cabelo, muitos acham que é fácil você chegar, trabalhar, é fácil você chegar, fazer uma mudança de cor, que é fácil você fazer um alisamento, um relaxamento. Então não é bem assim. Para as pessoas que estão aí no YouTube falando um monte de coisa aí do fio de tratamento e tudo mais, deveria conhecer pelo menos o mínimo do interior de um fio de cabelo e saber, entender, compreender que um fio de cabelo ele é muito mais complexo do que elas imaginam. Então aqui é só uma outra figura para representar aqui o cabelo, mostrando as cutículas, o córtex formado pela macrofibrila, a macrofibrila é formada pelas microfibrilas e as microfibrilas são formadas pelas protofibrilas. E essas, por sua vez, são formadas por três cadeias da alfa-queratina. Então nós vemos aqui umas figuras, na verdade duas figuras, das cutículas do cabelo. Então nessa figura 1, cutícula 1, observe que é uma cutícula saudável, é um fio de cabelo bem saudável e que a cutícula ela não apresenta nenhum dano. Já a cutícula B, observe que as escamas, como algumas pessoas chamam, elas estão em algumas partes desgastadas, estão eriçadas. Então isso faz aquele aspecto do cabelo poroso, cabelo ressecado, grosso. E aqui nós vemos o córtex do cabelo. Então o córtex aqui ele está exposto. Então veja que a cutícula não existe mais. Então o que vai acontecer é a quebra desse fio, porque não tem proteção nele. Então o córtex ele vai quebrar, ele vai partir. Então esse fio aqui, quando ele fica nesse estágio, não existe como você amenizar essa situação. Se não tem cutícula, então o córtex fica exposto e ele vai partir, ele vai quebrar, ele vai arrebentar. Porque o fio de cabelo, ele não se regenera, porque ele é uma parte morta. Então, quando a gente mexe aqui com algum processo químico, ficam fissuras no córtex, as cutículas se eriçam, ficam fissuras aqui dentro do córtex, sobretudo quando você faz descoloração, para retirar daí dos pigmentos naturais do fio. Essas fissuras, esses buracos que ficam, uma linguagem bem mais comum, é preenchida pelos produtos capilares, pelas máscaras. Mas isso é assunto para outra aula. E aqui, gente, nós vemos as fases do cabelo. Quando o cabelo ele nasce, ou melhor, se forma, nós vemos que ele tem um certo período de desenvolvimento e que atinge um certo auge. Então nós temos a fase anágena. Essa fase anágena é a fase desde o momento, né, que o fio se forma, ela se inicia, até a fase que o fio entra em repouso, que nós chamamos de catágena. Então o fio, quando ele está em desenvolvimento, ele está crescendo, nós temos a fase anágena, que varia de 5 a 6 anos. Quando o fio ele para de crescer, o seu bulbo capilar ele para de produzir as células que vão empurrar o fio para fora, ele entra em um processo de repouso.
Então o fio ele não cresce mais, ele para. Dura algumas semanas, essa fase catágena, e ele entra na fase telógena, que é a fase da queda. Então volta para o ciclo inicial, para a fase anágena. Então o fio ele tem esse ciclo, anágena, catágena e telógena. Bom, gente, e com isso nós encerramos a nossa primeira aula com essa frase: ser cabeleireiro vai além de cortar, tingir ou pentear. É criar, transmitir e emocionar. Bom, gente, espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Se a aula não ficou boa como vocês esperavam, peço desculpas, porque tem muito ainda que aprender. E a próxima aula a gente faz ela de uma outra forma. Eu vou gravar o vídeo normal, não vou gravar a tela do PC. Bom, gente, então é isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula na próxima semana, se Deus quiser. Tchau.